aí, pessoal, estamos começando mais um vídeo de crítica política. Hoje nós vamos falar de pesquisa Datafolha. E pra quem não sabe, eu tô um pouco meio rouquinho. Na verdade, eu tentei gravar esse vídeo antes do Datafolha, numa época mais conveniente, era pra ser lançado no dia 2. Mas não deu certo porque eu peguei Covid e aí eu fiquei rouco por um tempinho, tentei gravar o vídeo, forcei a barra, não deu certo, galera. Então por isso eu só estou voltando hoje, tá bem? Mesmo assim, vamos ter uma série de vídeos falando da Datafolha e agora é uma promessa cumprida, uma série de vídeos falando sobre a pesquisa da Datafolha. E o primeiro tema é: por que Lula está ganhando, ou seja, ele não ganhou a eleição, ele está ganhando no primeiro turno? Qual que é o significado disso? Por que que as pesquisas mostram isso? Principalmente a Genial Quest e a Datafolha, que são as melhores hoje. Hoje o meu ranking já mudou. A Genial Quest está no topo, não é mais a XP e IPESP. Mas apesar da IPESP também mostrar esse resultado em que Lula ganha no primeiro turno. Então a gente vai falar disso, mas antes eu quero que você se inscreva no meu canal, dê o seu like e compartilhe esse vídeo depois. E agora não somos mais Aliud Blogs, somos Aliud News, bem genérico para falar de vários assuntos como esse canal representa. Aliás, tem uma coisa importante: a maioria dos próximos vídeos serão sobre política por conta do que a gente terá pela frente, as eleições. Então, vídeo de música eu adiei pro ano que vem. Não vou mais fazer análise musical esse ano. Vídeo de esporte talvez volte na época das decisões de campeonato, apesar da Champions ter passado, mas vai ficar para outra oportunidade, tá bem? Então é isso. Bora começar o assunto? Bora falar sobre Datafolha e começar pelo cenário estimulado, que é esse cenário que a mídia divulga, que é esse cenário que quando o eleitor é perguntado, ele tem uma lista para responder. E nessa lista, 48% do Brasil escolheu Lula do PT. Bolsonaro tem 27% representando o PL. Ciro Gomes aparece com 7% representando o PDT. Simone Tebet do MDB e André Janones do Avante, ambos com 2%. Vera Lúcia do PSTU e Pablo Marçal do PROS tem 1% dos votos. E todos os outros candidatos: Felipe Dávila do Novo, Luciano Bivar do União Brasil, Sofia Manzano do PCB, Emael da Democracia Cristã, tem mais gente. Vocês perceberam que eu tô falando decorado. Toda essa galera aí, basicamente, o Leonardo Péricles da Unidade Popular, toda essa galera, além dos restantes que eu não citei, acho que eu devo ter citado todos, dá um total de 1% a soma deles, tá? Eles estão com 0 individualmente, mas eles devem ter ficado com 0,1, 0,2, sabe aquela coisa que não arredonda para 1? Pois é, na pesquisa eleitoral é uma coisa importante explicar. Nem sempre o resultado vai dar inteiro, dá um número quebrado. Quando dá 0,5, vira 1%. Quando dá 1,5, vira 2%. E assim por diante. Quando dá 0,4 fica 0, mas provavelmente na soma dá 1% essa galera aí. E aí a galera de branco e nulo, indecisos, vai dar um total ali de 11% e fechamos esse universo em 100%. E aí temos um dado muito importante. Qual que é a diferença dessa porcentagem para a porcentagem do TSE? A diferença é que a pesquisa Datafolha, não só a Datafolha, mas todos os institutos, contam todos os eleitores, inclusive aqueles que vão anular o voto ou que estão indecisos, até para ter uma noção de como o eleitorado está pensando. Já o TSE computa apenas na apuração os eleitores que escolheram algum candidato, ou seja, os 89% na Datafolha que escolheram algum candidato viram 100%. São os chamados votos válidos. E os outros 11% são completamente descartados, já era, perdeu. Você que anula o voto achando que você vai anular a eleição, não, é o contrário. O seu voto nulo te anula da eleição. Já falei isso ano passado e volto a repetir isso pra você. Portanto, se esforce, estude e pelo menos escolha um candidato. Mesmo que ele tenha 1%, mas pelo menos você tentou fazer alguma coisa. Quando convertemos em votos válidos, Lula aparece com 54%. Depois vem Bolsonaro com 30%. Ciro Gomes tem 8%. A soma do clã da terceira via, ou seja, toda aquela galera que envolve o centro democrático, dá um total de 7% dos votos válidos. E por fim a Vera Lúcia do PSTU, que não representa a terceira via, ela na verdade de extrema esquerda, dá um total de 1%. Essa é a conta que seria computada no TSE caso a eleição fosse hoje. Lula estaria ganhando no primeiro turno.
Qual o significado disso? Que Bolsonaro já perdeu as eleições. É isso, galera. Não tem o que fazer, porque pensem comigo. Quem que a sociedade vai ter como opção? Aqueles que ela conhece. Ou seja, se o povo conhece o candidato, ele vira uma opção. Quais são as opções que são conhecidas em todo o Brasil de toda essa lista que vocês viram aqui? Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Lula, por ser o ex-presidente que ficou 8 anos no poder, e não só isso, por todo o reconhecimento histórico que ele tem desde 1979. Bolsonaro, por ser o atual presidente da República, e Ciro Gomes por estar tentando a 4ª eleição, e basicamente sempre teve resultados expressivos, ficando em 3º lugar, 4º lugar, mas nunca chegando ao 2º turno. Quando nós olhamos esse cenário, o que que significa? Que na hora que o eleitor é perguntado em quem que você vai votar dessa lista, ele vai olhar o Lula, o Bolsonaro e o Ciro. Ele vai pensar assim, Ciro Gomes não é opção, porque não vai conseguir ganhar de novo. O Bolsonaro eu não voto nele, porque eu odeio esse governo, eu reprovo esse governo e já era. Então vai o Lula mesmo, né? Porque não tem opção, então vai o Lula mesmo. Inclusive, eu encontrei muitos eleitores que pensam assim, que votam no Lula, mas não é porque ele é petista, votam nele porque simplesmente não há opção, não cristaliza uma opção. E como que uma opção surge no cenário político? Comunicação visual. A opção só vai surgir e ficar visível pro Brasil todo na campanha eleitoral. E a maioria das candidaturas só ganham visibilidade depois do dia 15 de agosto. Então até o dia 15 de agosto esse cenário aí tá cristalizado, é isso daí. Essa polarização, que pra mim não é uma polarização, porque um tá pisando no outro, tá ganhando no primeiro turno, então não existe polarização. Existe um fracasso eleitoral e existe o retorno de um cara no primeiro turno. É basicamente isso que está acontecendo. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: depois do dia 15 de agosto, começa a campanha eleitoral. Vem horário eleitoral, vem debates na mídia, vem a sabatina do Jornal Nacional, que é a mais importante do Brasil, e aí chega o dia 2 de outubro. Será que até o dia 2 de outubro, esses 54% dos votos válidos vão continuar com Lula? Meu palpite é não, porque ao longo da história do Brasil, as maiores reviravoltas eleitorais aconteceram dentro da campanha eleitoral. Então se a gente pega esses 54%, nós temos certeza de uma coisa, que o Bolsonaro já está derrotado, porque a grande maioria esmagadora de quem vota em Lula hoje só tem um único motivo, já que o Lula é conhecido. É pelo fato de rejeitar o Bolsonaro. Tem a galera petista, mas você também tem aquela galera que simplesmente não gosta do PT, mas está votando no Lula porque se decepcionou com o Bolsonaro. E por quais razões? Primeiramente, o combate à pandemia horrível, a rejeição às vacinas, o desrespeito às autoridades sanitárias, além também de vários escândalos contraditórios de corrupção e administrativos, sem contar com a troca de ministérios na educação. Não, mano, tem um monte de coisa. Mas em especial, a questão de insistir em cloroquina ao invés de vacina e, por fim, tentativa de golpe de Estado no dia 7 de setembro. Tanto que depois disso o Bolsonaro cai para 21% na pesquisa Datafolha de dezembro do ano passado. Só que aí quando a gente olha para hoje, ele está com 27%. Por que isso ocorreu? Auxílio Brasil. Com o Auxílio Brasil, com esse pacote de bondade que ele tá fazendo, até porque o Supremo Tribunal Federal não deixava ele fazer nada, agora deixa. Não sei por quê, o que mudou? É que o Bolsonaro, na verdade, não queria fazer nada. Ele não é um presidente que tem autonomia para liderar um país, até porque nunca administrou nada na vida. E esse é o grande problema do Brasil. Nós temos um problema de liderança no executivo, porque os líderes do executivo nunca administraram nada. Nós temos que eleger gente que já administrou alguma coisa, pelo menos. E não estou falando do Lula, porque embora ele seja ex-presidente, é fato que ele está voltando num estilo oportunista. A gente não sabe o que ele está planejando nos bastidores com o PT. Então eu tenho um certo receio com a volta do ex-presidente Lula. Mas eu respeito a sua opinião caso apoie ele, até porque esse é o único canal do Brasil que tem várias visões políticas assistindo esse canal. Portanto, esses 54% dos votos válidos jamais irão para Bolsonaro. Eles vão realmente votar contra Bolsonaro. Resta saber se será com Lula até o dia 2 de outubro. Como eu afirmei, eu acredito que não. E por que eu falo isso? Por conta do cenário espontâneo. Quando olhamos o cenário espontâneo, Lula aparece com 38%. E aí a gente volta para a contagem dos votos totais. O Lula tinha 48%. Ou seja, dos 48% que o Lula tem, 38% são espontâneos, vão votar nele. Os outros 10% até 48% são indecisos.
E esses indecisos estão aonde? Nesses 29% que não sabem o que vão fazer. Assim como o Bolsonaro também tem menos voto na espontânea. Ele tem 22% comparado aos 27% que ele tem no voto estimulado. E qual que é a diferença da espontânea para o estimulado? No estimulado você consulta uma lista. Entre os conhecidos você compara e escolhe o menos pior. No espontâneo é o que você sente do coração. Portanto, 16% do Brasil está indeciso na espontânea, mas escolhe ou Lula ou Bolsonaro porque não sabe o que fazer. Quais são os motivos para escolher o Lula? Já falei, rejeição ao governo. Quais são os motivos para escolher o Bolsonaro? O medo da volta do PT. E por fim, esse cenário espontâneo nos leva a 3 pontos importantes. O primeiro, o Lula recuperou espontaneamente o eleitorado de 2014 do PT. O PT teve 38% dos votos totais em 2014 com Dilma Rousseff, e isso desgastado por conta das manifestações de junho de 2013 e depois da Copa do Mundo em 2014 e o início da Lava Jato, que ainda estava bem prematura naquela situação. É claro que muita gente vai falar pra mim que chegaram novos eleitores em 2018, em 2022, mas dentro da margem de erro, o percentual foi recuperado. Então aquele eleitor que votava na Dilma em 2014 voltou pro PT, mas não necessariamente foi a grande maioria que votou no PT no auge do PT, né? Quando o PT tinha mais de 40% do Brasil. Então basicamente não foi bem isso. Já o Bolsonaro, é impressionante como ele consegue manter esse 22. 22 vai ser o número dele na urna, que é o PL, e 22% provavelmente é o que ele terá nas eleições, porque é inacreditável como ele consegue manter esses 22% com ele até a morte. Nos piores momentos da história do governo, quando a sua aprovação foi a pior de todas no Datafolha, ele tinha 22% de aprovação. É um número assustador se a gente pensar que são milhões, são mais de 20 milhões de pessoas que gostam dele como ele é, com toda a coisa nojenta que ele representa. Mas por outro lado, olha que dado interessante, 70% do Brasil, de alguma forma, se tiver opções cristalizadas nas eleições, votarão contra Bolsonaro. Inclusive esses que votam nele hoje com medo da volta do PT. Se surgir uma terceira via cristalizada, provavelmente essa terceira via pega esses votos. E o Bolsonaro seca em 22%, pelo menos nessa primeira análise que temos da comparação entre o cenário espontâneo e o cenário estimulado. E por fim, quero fazer uma crítica diretamente à apresentadora do CNN 360, a Daniela, que simplesmente disse que o povo brasileiro é 880, é Lula e Bolsonaro e acabou. Não, Daniela, isso não é verdade, porque vocês da mídia gostam de fazer análise do cenário estimulado. E fazer análise do cenário estimulado é muito fácil, é só você ver os números e comparar com a pesquisa anterior. Mas analisar o sentimento do eleitorado, enxergar além dos números, observar toda a íntegra da pesquisa é outra história. E o que o cenário espontâneo mostra é o seguinte, que 29% do Brasil não é 880, 29% do Brasil está indeciso, está cansado, mas também não sabe o que fazer para acabar com essa polaridade. E acaba sendo refém dela porque não tem opção. Boa parte vai pro Lula, outra parte vai pro Bolsonaro. Mas necessariamente a maioria desses 29% são contra essa polaridade 880 que você disse que o povo brasileiro gosta. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus. Até a próxima e tamo junto!